meus distintos irmãos e distintas irmãs, povo de Deus, eu me chego até vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor de toda a humanidade, aquele de quem está escrito na palavra de Deus, que todo joelho há que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre os nossos irmãos e irmãs, sobre a nossa nação brasileira. Rogamos as tuas bênçãos sobre todos os profissionais da saúde, sobre as autoridades, sobre os gestores públicos. Nós rogamos, Senhor Deus, que tu venhas abençoar a nação brasileira, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro, especialmente das pessoas menos favorecidas economicamente, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e no poder do teu Espírito. Amém. Quero pensar com os irmãos e com as irmãs nesta oportunidade sobre Deus, o corpo e o vírus. Deus, o corpo e o vírus. E a nossa fundamentação bíblica, inicialmente, está no Salmo 139, versículo 13 ao 16, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, e tu teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E o 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha a profundidade dessa palavra. E, retornando lá para o início do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, nós lemos assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está escrito na palavra de Deus. A nossa origem é divina e remonta a tempos imemoráveis. Todos e todas de diferentes épocas e tendências, de diferentes culturas e religiões, habitantes de todos os continentes e de diferentes idiomas, passamos pela lente da graça de Deus, de acordo com o que acabamos de ler no Salmo 139. Corpos de mulheres e homens, projetados e executados por Deus, portadores de atributos divinos, com propósitos individuais e específicos para a humanidade. É isso que somos. Somos tabernáculo de Deus. Depois da criação do casal, o Criador ficou tão feliz que o Gênesis registrou com a seguinte avaliação: e viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Tão bom que Deus decidiu habitar em nossos corpos, nos transformar em habitação dele. A Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito e que ninguém pode destruir a casa de Deus, porque nós somos a boca de Deus nessa terra. Cada corpo é valorizado e apreciado por Deus, do pobre e do rico, do letrado e do iletrado.
independentemente da cor da pele e do endereço onde mora. Somos criaturas de Deus. Entretanto, essa imagem e semelhança perturba o diabo desde o início, que usa instintos primitivos de certas pessoas para oprimir, para escravizar, matar outras pessoas, com palavras, ofensas verbais, ofensas físicas, morais. E assim, corpos são destruídos no ventre materno, corpos de mulheres são destruídos pelo machismo, pela servidão, pela miséria e trabalho escravo de crianças que são maltratadas, usadas na prostituição e nos trabalhos forçados. Corpos são destruídos pelo desemprego, pelo subemprego, pela subnutrição, pela insalubridade. Como é que Deus está vendo isso tudo que nós estamos presenciando? Deus está vendo como viu em Gênesis 6:5, a maldade sendo multiplicada na terra, egoísmo, corrupção, perversidade, crueldade e tantas outras coisas. Crueldade que destrói corpos de pessoas porque pensam diferentes ou porque são diferentes. Nas guerras civis, revoluções, nas câmaras de gás, no trabalho forçado, nas execuções sumárias. Quantos corpos destruídos! E vem à nossa memória que a tragédia de Acari, a tragédia da Candelária, o horroroso ataque no Carandiru, a tristeza de Eldorado, dos Carajás. Como é que Deus está vendo isso? Será que Deus está feliz com isso? Creio que não. Como ficarão os desígnios de Deus para 65 mil jovens negros pobres que são assassinados anualmente no Brasil? Onde está a vida abundante oferecida por Cristo? Cristo veio trazer vida abundante e essas pessoas estão longe da vida abundante. Por culpa delas? Creio que não somente por culpa delas, mas porque o nosso sistema, diz a Bíblia, que é hostil, que é gerido pelas forças das trevas. E aí você dá de ombro e diz, e daí? Lamento? Não, somos partes do todo. Somos responsáveis pela sociedade em que nós vivemos. Não podemos dar de ombros como Caim disse. Eu não sou guardador do meu irmão. Mas nós aqui hoje sabemos que somos guardadores uns dos outros. Enquanto milhares de corpos são sepultados, o Estado paralelo exige que o comércio nas comunidades volte a funcionar. Os moradores têm que pagar as cotas dos seguranças, no momento em que as pessoas estão morrendo em precárias condições de saúde, sufocadas nos corredores dos hospitais. Meus irmãos e minhas irmãs, no meio das tragédias, motoristas com automóveis luxuosos desfilam em protesto com máscaras, álcool gel, plano de saúde, são investidores da bolsa, donos de empresas, exigindo que os trabalhadores e trabalhadoras, usuários de trens, metrôs, de barcas e ônibus superlotados, voltem às suas atividades. Isso não causa indignação em você não, irmão e irmã? Nós que somos o sal da terra, nós que somos luz do mundo. E por que eles exigem o retorno?
porque as ações estão desvalorizadas na Bolsa de Valores. O dólar despencou, porque estão sem os empregados domésticos, com os filhos dentro de casa, não tem onde gastar o dinheiro, não tem para onde ir. Por isso que eles exigem. Coincidentemente ou não, se deixa de fazer o controle e rastreamento de armas e munições. O que isso significa, irmãos? Nesse mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno, significa inevitavelmente as organizações criminosas serão abastecidas e se espalharão para todos os estados, levando pânico e morte. Fronteiras fechadas e cidades vazias dificulta o contrabando de armas, de munições, de drogas, de cigarros e de tantas outras coisas. Será que estamos convencidos disso? Estamos vivendo um tempo pior do que o tempo de Sodoma e Gomorra. A maldade está debochando de Deus. As pessoas estão debochando de Deus. Estão até, inclusive, usando o nome de Deus em vão. Amados, amadas, em meio ao sofrimento humano, os órgãos fiscalizadores se encontram despreparados, desmotivados, com as portas da morte abertas na cidade e no campo. É lamentável dizer, mas a violência alcançará índices elevados, com o desemprego em massa que se avizinha, com as lutas na Amazônia e no campo de uma maneira geral. Estamos perdendo os rumos, irmãos. Começamos a perdê-los quando desprezamos a Organização Mundial de Saúde para ouvir as projeções do Fundo Monetário Internacional. A Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Nova Zelândia, Portugal, seguiram os modelos matemáticos da OMS e controlaram a pandemia. Mas eu acredito que nessas afirmações bíblicas que nós lemos e que elas são válidas para todos e todas, e inclusive para os moradores das comunidades do Brasil, que merecem viver dignamente, pois são imagem e semelhança de Deus, seres históricos, datados, unos, pessoas que sentem, que choram, que têm fome, que têm sede, que merecem dignidade. Jesus disse: uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. E Jesus também disse: o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, irmão. A alma está em primeiro lugar, o corpo está em primeiro lugar, imagem e semelhança de Deus estão em primeiro lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho saudade do Brasil, que chorou pelos 71 passageiros do avião da Chapecoense. O Brasil chorou. Quando o Brasil chorou pela morte de Ayrton Senna. E, lamentavelmente, nós estamos perdendo a capacidade de se emocionar, de se entristecer e de acolhimento aos desamparados. Eu sou triste que nós estamos tentando naturalizar o sofrimento. Estamos tentando naturalizar a hospitalização e a morte. Parece que estamos anestesiados pela indiferença
em relação aos desprotegidos. E isso é uma questão muito séria. E para terminar, eu quero terminar com vocês com Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século. Meus irmãos, não dá para se conformar, para entrar na forma que norteia este século, essa sociedade sem empatia, sem amor, essa sociedade que quer transformar o outro em estatística, em número, que não o vê como parte da criação de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Cada ser tem desígnios traçados por Deus para essa sociedade. E o que nós estamos vendo é que a morte está sendo antecipada. É que médico tem que decidir, os médicos têm que decidir, tem um novo protocolo. Quem é velho, um novo, vive um novo. Quem tem doença hereditária, como diabetes do coração, pressão alta, e tem alguém que não tem, esse que tem essas enfermidades pré-existentes, ele vai morrer. Mas essa não é a vontade de Deus. O Filho de Deus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. E eu e você fomos chamados para sermos luz, para protestarmos contra todos os poderes da morte, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te levante como voz profética nesse século 21. Vamos, nesse momento, receber a bênção. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós, agora e para todos sempre. Amém.